O reator IEA-R1 foi projetado e construído pela empresa norte-americana Babcock & Wilcox, pelo programa Átomos pela Paz. Construindo em apenas 11 meses, atingiu a primeira criticalidade no dia 16 de setembro de 1957. Inaugurado oficialmente apenas no dia 25 de janeiro de 1958, pelo então presidente Juscelino Kubitschek, em conjunto com o governador do estado, Jânio Quadros, e o diretor do Instituto, Dr. Marcelo Dame de Souza Santos. O reator IEA-R1 é um reator do tipo piscina. Sua estrutura é formada por uma parede de espessura de 2 metros de concreto de alta densidade, que contorna o núcleo. A piscina tem 9 metros de profundidade. O núcleo do reator tem a forma de um paralelepípedo e é formado basicamente por elementos combustíveis, elementos de controle, elementos refletores e elementos para irradiação de amostras. Em operação, ele apresenta uma coloração azul intensa, conhecida como efeito Cherenkov, que é devido à velocidade dos íons produzidos serem maiores que a velocidade da luz na água. O elemento combustível tem cerca de 180 gramas de urânio-235 e cerca de 800 gramas de urânio-238, ou seja, o elemento combustível utiliza urânio enriquecido a 20%. Na fissão, o urânio se quebra em 2 núcleos mais leves, liberando energia na forma de calor e cerca de 2 ou 3 nêutrons. Por sua vez, esses 2 ou 3 nêutrons liberados da primeira fissão vão provocar novas fissões, e assim sucessivamente em uma progressão geométrica. No reator, essa velocidade de fissão é controlada, ou seja, a quantidade de fissões a cada instante é igual ao instante seguinte. Em outras palavras, a quantidade de energia produzida durante o tempo é constante, assim como a quantidade de nêutrons disponíveis para provocar essas fissões. Para fazer o controle de nêutrons e excesso, utiliza-se o material absorvedor, que é a barra de controle da reação. Essa barra é composta por uma liga de índio, prata e cádmio. Vale a pena lembrar que nem todo nêutron causa uma fissão. Alguns podem ser absorvidos antes de colidir com um núcleo, e outros podem ser perdidos. O terceiro componente do reator são os elementos refletores. Eles devolvem os nêutrons que escapam para o sistema. No reator IEA-R1 existem 2 tipos de refletores, o de grafite e o de berílio. Os sistemas para irradiação de amostras são elementos que possuem espaços para encaixe de tubos, chamados coelhos. Os coelhos são tubos de alumínio nos quais são colocadas amostras para irradiação. O reator IEA-R1 começou suas operações com potência de 2 MW e atualmente opera em 4,5 MW. Essa potência é gerada pelo calor resultante das reações no núcleo do reator. Para o controle desse calor resultante, é utilizado um circuito fechado de circulação de água. Isto é, a água passa de cima para baixo entre as placas combustíveis, retirando o calor e segue para um tanque de decaimento, se encaminhando para o trocador de calor. O trocador de calor nada mais é do que 2 tubos metálicos onde a água aquecida passa por dentro e a água fria passa por fora, ocorrendo a troca de calor. Em seguida, a água resfriada é levada para um sistema de retratamento, onde ela passa por filtros de resina para depois ser devolvida para a piscina. Após o uso, o elemento combustível deve ser estocado de maneira apropriada e mantido refrigerado, pois ocorre um efeito chamado gamma heating, que é o aquecimento de materiais através da emissão de radiação gama. A fissão cessou, mas mesmo assim, um elemento combustível queimado ainda gera calor, pelo aquecimento produzido pelo decaimento dos produtos de fissão. Por isso, no lado oposto ao núcleo do reator, fica a área de estocagem, uma vez que a água serve como blindagem e como refrigerante. Atualmente, o reator IEA-R1 é utilizado para a produção de radioisótopos para o uso de medicina nuclear tais como o samário-153, utilizado como paliativo da dor em metástase óssea e no tratamento de artrite reumatoide. O iodo-131, utilizado na terapia de câncer de tireoide e hipertireoidismo. E o irídio-192, produzido na forma de fios metálicos, utilizado na técnica de bracterapia, para o tratamento de câncer de próstata. E é utilizado também para irradiação de amostras e realização de análises multielementares, pesquisas em física nuclear, serviços em neutrongrafia e treinamento de pessoal para operação de reatores.